Amém. Nós vamos agora dar início ao nosso estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, no capítulo 1. É o quinto livro da Bíblia, do versículo 21 ao versículo 30. E eu gostaria que você, que está no céu de sua casa, nesse momento participasse, fale aí, diga como é que está o áudio, se está tudo tranquilo, se o som está bom ou não, enfim, participe aí, mande seus comentários e o Glauco vai estar observando, né, para estar fazendo as melhorias que for necessário. Então participe, diga aí como é que está o áudio, como é que está a captação. Então eu quero já convidar a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia, no capítulo 1, nós vamos estar lendo a partir do versículo 21, do versículo 21 ao versículo 30. Nos diz: eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, toma posse dela. Como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assuste. Nós vemos aqui que Moisés está falando diretamente com o povo hebreu, o povo de Israel, naquela época era chamado ainda de hebreus, e a Bíblia diz que Moisés faz uma retrospectiva nesse momento de tudo que eles passaram no deserto, de tudo que eles andaram. A Bíblia diz que foram 39 anos e 9 meses quando Moisés faz essa narrativa. Ou seja, faltavam 3 meses para que eles pudessem entrar na terra prometida quando Moisés faz essa narrativa. E ele se posta diante da congregação e faz uma retrospectiva. Ele diz: olha, eis que o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Versículo 22 diz: então todos vós chegastes a mim e disseste. Moisés diz: olha, então vocês chegaram até mim. Deus já havia dito que iria nos entregar a terra e era só para a gente tomar posse. E vocês de repente chegam diante de mim e diz: mandemos homens adiante de nós para que nos espie a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Então a ideia de mandar espias para espiar a terra, nós vemos que não partiu de Deus e não partiu de Moisés. A ideia partiu do povo. Por que a ideia de espiar a terra parte do povo? Isso é uma demonstração, foi o início da demonstração de falta de fé. Porque se Deus já havia dito que iria entregar a terra, então eles tinham que simplesmente confiar naquilo que Deus já havia falado. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas o povo não acreditando, não confiando que Deus iria entregar aquela terra, queria saber primeiro como eram os inimigos, qual a qualidade, o que eles iriam enfrentar para conquistar aquela terra. O versículo 23. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Então, a Bíblia diz aqui que Moisés pega das 12 tribos e escolhe um homem, um príncipe, um representante de cada tribo e envia para que pudesse estar conhecendo a terra, conhecendo algumas cidades e trouxesse o relatório para que eles pudessem lutar contra aquelas cidades. O versículo 25. E tomaram do fruto da terra das suas mãos e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Ou seja, eles só acreditaram que a terra era boa quando eles viram. Eles não confiaram no que Deus havia prometido. Deus, quando os tirou da terra do Egito, da terra da servidão, Deus havia dito que ele ia lhe entregar uma terra que manava leite e mel.
ou seja, uma terra muito boa, uma terra própria para eles, que Deus já havia preparado para eles, mas eles não acreditaram, enviaram espias para que trouxessem o relatório, e após o relatório eles dizem que realmente a terra era como Deus havia falado. Versículo 26. Porém, vós não quisestes subir. A terra era boa, mas o povo não quis subir, não quis tomar posse daquilo que Deus havia lhes entregado. Mas fostes rebeldes aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Então Moisés diz o porquê que aquele povo até então não havia alcançado aquela terra. 39 anos e 9 meses que eles haviam saído do Egito e ainda não haviam entrado na terra prometida, sendo que a viagem era no máximo 40 dias. Era uma viagem que não era longa, com todos os descansos, em 40 dias eles estariam lá. Com todos os problemas que fôssemos ter, vamos dizer que eles tivessem aí 2 meses, 4 meses para chegar na terra prometida. Mas passaram-se até então 39 anos e 9 meses, faltavam 3 meses para que eles entrassem na terra prometida, e Moisés explica por que eles não entraram antes, né? Versículo 27 diz: e murmurastes nas nossas tendas, das vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Olha só, o que Moisés relata nesse momento. Moisés, ele diz para o povo, né, que o povo havia murmurado, e disse: murmuraste nas vossas tendas, ou seja, nas vossas casas, nas vossas habitações, vocês murmuraram contra o Senhor. Foi o que ele relatou ao povo, que eles não entraram porque eles murmuraram e foram rebeldes com o Senhor. Então é interessante nesse momento que diz: e disseste, porquanto o Senhor nos odeia. Eles estavam dizendo, eles não quiseram entrar, eles não confiaram no Senhor, e diz que o Senhor os odiava, que o Senhor havia os abandonado no deserto. E olha que o Senhor estava com eles. O Senhor estava como uma coluna, irmãos, isso é maravilhoso, uma coluna de fogo à noite, e durante o dia uma nuvem estava com aquele povo. Eles estavam vendo a presença do próprio Deus e ainda murmuravam, dizendo que Deus os havia abandonado. E nós temos visto que hoje não tem sido muito diferente. E ele diz que o Senhor nos tirou do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Versículo 28. Para onde subiremos? Isso diz Moisés. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Olha só. Para onde iremos nós, o povo disse? Como nós vamos entrar numa terra onde há muitos empecilhos, muitas dificuldades? Não há possibilidade, segundo eles, né? Eles achavam que não havia possibilidade. Versículo 29 diz: então eu vos disse, Moisés dizendo, então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. Versículo 30, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Olha só, irmãos, que maravilha. Moisés disse para o povo: olha, não temas, eu já havia avisado para vocês para não ter medo dos amorreus, para não ter medo dos inimigos que encontrassem naquela terra, nem dos gigantes, porque o Senhor está na frente. Quantas vezes nós nos vemos amedrontados com os gigantes que enfrentamos na nossa frente a cada dia, na nossa lida, na nossa caminhada, mas nós precisamos entender que o Senhor está à frente. Ele está à frente. Olha só, nós estamos hoje enfrentando um gigante invisível, um gigante terrível que tem assolado o mundo inteiro. E às vezes a gente teme, a gente fica temerosos com medo desse coronavírus, né, do Covid-19, mas nós precisamos entender que o Senhor está à frente. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer, sem
que seja da vontade do Senhor, sem que seja da permissão do Senhor. Então ele está à frente, nós não precisamos e nem devemos temer. Precisamos entender que o Senhor está, sim, no controle de todas as coisas. O versículo 30 ainda diz: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito. Olha só, aquelas pragas que aconteceram no Egito, as 10 pragas, foi o Senhor pelejando por eles diante dos seus próprios olhos, para que despertasse, além de ser para que o nome do Senhor viesse prevalecer no Egito, para que os egípcios e que Faraó entendesse que existe um Deus criador dos céus e da terra. Ainda havia um outro propósito. Qual era o propósito? Deus se manifestar para o seu povo, para que eles, vendo aquelas pragas e a proteção de Deus, porque eles estavam na terra chamada Terra de Gozem, né, que era uma parte ali do Egito, uma terra que foi separada para a família de José, e Deus se manifestou para eles para provar, para mostrar o que Deus iria fazer no deserto, que Deus iria lhes proteger em toda a caminhada, né? Então, o versículo 31 diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Observe uma coisa, Moisés diz: olha, da mesma forma que Deus cuidou de nós, cuidou de vocês lá no Egito, quando derramou as pragas sobre o Egito, ele também cuidou de cada um no deserto, ele esteve à frente, ele esteve nos guiando, e então ele cuidou de nós como um pai cuida do seu filho. Então nós não precisamos temer, se é o Senhor que está conosco, não precisamos temer, porque Ele é a nossa proteção. Aleluia. Então nós fizemos a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 1, né? A partir do versículo 21 até o versículo 31. Então, o livro de Deuteronômio, ele significa palavra, né? O significado do nome de Deuteronômio, na realidade, originalmente é chamado Devarim, né? Que quer dizer palavras. Que palavras? Leis. As leis que o Senhor havia transmitido ao povo no decorrer da caminhada desértica, né? No caminhada do deserto. Então, Devarim significava palavras ou leis, né? Então, quando nós olhamos aqueles filmes, os 10 mandamentos, e nós vemos ali que Deus havia escrito ou escrevido em tábuas, em pedras, os 10 mandamentos para que o povo pudesse andar segundo as suas orientações. Mas não foram apenas 10 mandamentos que o Senhor passou para o povo. Foram 613 mandamentos que o Senhor passou para eles ali na caminhada no deserto, né? E então, Deuteronômio, que parece um nome de remédio, mas não é, significa Devarim. No original, o nome original era Devarim, que significa palavras ou leis. Então, porque lá está escrito, são estas as palavras de Moisés, servo de Deus, né? Então, eram essas palavras de Moisés, servos de Deus. Então, nós vemos que é uma releitura, ou seja, é uma cópia de Êxodo, Levítico e uma parte de Números. Então, é um resumo que Moisés faz ali, faltando 3 meses para entrarem na Terra Prometida. Então, Moisés faz uma releitura, né, uma cópia do que ele já havia instruído, que havia ensinado ao povo em toda a caminhada no deserto de quase 40 anos, né? Então, esse povo sai sai do Egito para a Terra Prometida. Mas é interessante o seguinte: no Egito eles eram escravos. Eram escravos quando estavam no Egito e vão em direção a Canaã, a Terra Prometida. Só que entre a vida de escravo e Canaã havia um deserto. Observe uma coisa só interessante que a palavra de Deus nos mostra. Eles saem
do Egito para uma terra prometida, terra que emana leite e mel. Mas entre a terra prometida e o Egito havia um deserto. E o que é o deserto? O deserto é o lugar que Deus nos leva. Isso desde aquela época, aliás, desde Gênesis, quando Deus vai abençoar o seu povo, uma das primeiras coisas que ele faz é levar o seu povo para o deserto. Por quê? Porque ele não prepara a bênção para o seu povo, ele nos prepara para a bênção. Porque a bênção ele já tem para nós. Então ele vai nos preparar para alcançarmos aquela bênção que ele tem para as nossas vidas. Então, muitas vezes, nós não alcançamos a bênção, não é porque Deus não quis nos abençoar, mas sim porque nós não estávamos preparados ainda para alcançar aquela bênção prometida por Ele. Então, da condição de escravos, ele sai, entra no deserto, lugar de preparação, lugar de estudo, lugar de formação, para que eles pudessem chegar prontos para habitarem na terra prometida. Então, meus amados, quem determina o tempo do deserto sou eu. Quem determina o tempo que vai passar no deserto é você. Quem determina o tempo que vamos passar no deserto não é Deus, somos nós. Por quê? Porque nós vamos estar no deserto até estar preparado. Então, quando você é reprovado, você vai ter que novamente voltar e fazer novamente a lição. Então, é por isso que a cada bênção que nós vamos receber, nós somos antes testados, nós somos provados. Nós somos provados por Deus e é Ele que nos leva até o deserto para que nós estejamos preparados para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, o deserto, ele é aprendizagem. O deserto, ele é um preparo para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? Então, quando Deuteronômio é escrito, só faltavam, como já falei, 3 meses. 3 meses para que o povo entrasse, para que os hebreus entrassem na terra prometida. Então, meus amados, nós queremos exatamente falar nessa noite porque que o povo não entrou na terra prometida antes, quando era o propósito de Deus, antes dos 40 anos. Por que esse povo não entra na terra prometida? O texto deixa bem claro que o povo murmurou contra Deus e foram rebeldes. Então, o motivo pelo qual o povo não entrou na terra prometida foi a murmuração. Então, iremos falar nessa noite exatamente sobre esse tema: a murmuração impede o melhor de Deus em nossas vidas. Vou repetir: a murmuração impede, olha só, a murmuração impede o melhor de Deus em nossas vidas. Então, lembre sempre, não esqueça, não seja murmurador, porque a murmuração, ela impede o melhor de Deus em nossas vidas. Quando nós nos colocamos na posição de murmuradores, nós vamos fazer com que as bênçãos de Deus não cheguem às nossas vidas naquele momento, né? Então Deus vai estar tratando conosco até a gente estar pronto para as bênçãos do Senhor. Como já falamos, Deus não prepara as bênçãos para nós. Há muitas pessoas que dizem: Deus está preparando uma bênção para você. Na realidade, Ele está preparando você para a bênção. Então essa é a grande diferença. Ele nos prepara para a bênção. Então a murmuração, elas impedem que o melhor de Deus alcance as nossas vidas. Mas o que é murmurar? Murmurar é falar entre os dentes, murmurar é reclamar sem razão. Muitas pessoas reclamam sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. O povo não tinha razão para murmurar contra Deus. Deus já havia demonstrado o seu poder ali no Egito. 10 pragas e o povo não foi atingido. Olha só que aquelas pragas todas atingem todo o Egito, atinge o palácio, atinge toda aquela terra, atinge o rio Nilo, mas o povo de Deus não foi atingido. Então, eles não tinham razão nenhuma para
reclamar, murmurar contra o Senhor. Aliás, o Senhor estava indo à frente. O Senhor estava com eles em todos os momentos. E eles estavam ainda murmurando, reclamando. Então a promessa de Deus sempre foi o melhor para as nossas vidas. A promessa de Deus, ela é sempre a melhor e Ele cumpre as suas promessas. Aliás, o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele nos diz o seguinte: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Olha só, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. É uma promessa que Deus tem para o seu povo, é uma promessa que Deus tem para a sua igreja, é a promessa que Deus tem para aquele que crê. Ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então você quer comer o melhor dessa terra? Só existe uma condição: se quiserdes e me ouvirdes. Se você quiser e dê ouvido, ou seja, se você crê no que Deus tem prometido a você, no que Deus tem prometido através da sua palavra, o que Deus tem prometido para as nossas vidas, para nós alcançarmos, nós precisamos crer. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluias. Então, para ter o melhor de Deus, é preciso, primeiro, conhecer a Ele. Tem muita gente que quer o melhor de Deus, mas não sabe nem de quem ele quer o melhor, porque ele não conhece a Deus, porque ele não procura conhecer o Senhor. Então, se você quer o melhor de Deus, é inerente que você procure conhecer o Deus a quem você quer que te abençoe. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, nós falamos de Cristo como Ele é. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Você não pode ser um falsificador da palavra de Deus. Você tem que crer e falar de Jesus como Ele é. Mas para você falar dele como Ele é, você precisa conhecê-lo. Falar de Deus como na presença de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, meus amados, é necessário que conhecemos ao Senhor para que possamos alcançar o melhor dele e para que possamos falar dele, para que possamos dizer às pessoas, a quem for de direito, a quem necessitar, a quem nós servimos, para que você possa até mesmo se justificar, dizendo: eu sirvo a um Deus que tudo pode, eu sirvo a um Deus que pode fazer tudo por mim. Então, ainda no 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 2 diz: antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificadores da palavra de Deus. Então, meus amados, nós não podemos ir em busca de uma palavra falsificada. O que é a palavra falsificada? É aquela palavra em que pessoas dizem o que a palavra de Deus não diz, prometem o que Deus não prometeu, pregam o que o Senhor não falou. Então, ilude pessoas. Então, muitas pessoas preferem se iludir. Se iludir como? Através de campanhas, através de troca. E Deus, ele não vai trocar a sua bênção. Ele não vai te abençoar porque você fez algo para Ele com a intenção de comprar aquela bênção. Porque isso não vai acontecer. Infelizmente, muitos compradores de bênção têm frequentado igrejas. E muitos vendedores de bênção têm recebido essas pessoas e as têm enganado. Mas a palavra de Deus deixa bem claro: para que eu e você sejamos abençoados, o que nós precisamos é procurar a conhecer o Senhor, procurar conhecer ao Deus a quem nós servimos. Então Deus, Ele é Pai. Olha que Moisés diz no versículo 30, no versículo 31, que Deus, ele levou o povo pelo deserto como um pai anda com seu filho, ou seja, de mãos dadas, puxando na frente, protegendo, livrando dos caminhos ruins, livrando do mal. Todo pai quer o melhor para os seus filhos. O maior desejo de Deus é que seus filhos tomem posse daquilo que Ele tem preparado para eles. Olha só, irmãos,
Qual pai em sua sã consciência que não quer o melhor para os seus filhos? Quer sempre o melhor. Aliás, nós como pais, nós erramos muitas vezes com os nossos filhos, porque tentamos acertar, queremos o melhor para eles, e muitas vezes aquilo que nós, homens, achamos que poderia ser o melhor para os nossos filhos, às vezes não é. Mas Deus não. Deus, ele sabe o que é o melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é o melhor para nós. Então, olha só, Efésios 1:3 diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, ele não vai preparar a bênção para mim. Ele já preparou. Agora, ele tem que preparar a mim para as bênçãos. Ou seja, ele tem que me preparar. Se eu permitir, se eu der lugar, ele vai me preparar para que eu alcance essas bênçãos. Para que eu alcance essas bênçãos, eu preciso estar preparado. Preciso estar preparado. Então, olha só. E isso é muito simples. Quer ver uma coisa? Se você almeja alcançar uma posição social, um bom emprego, ter uma condição financeira melhor, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa adquirir uma boa profissão, você precisa estar procurando crescer a cada dia naquilo que você faz. Caso contrário, essa bênção não vai vir sobre a sua vida. Então, isso é um grande exemplo de estarmos preparados para alcançar a bênção do Senhor. Ele abre as portas, mas nós precisamos estar preparados para essa porta que ele vai estar abrindo sobre as nossas vidas. Então, porque a maioria do povo de Deus não usufrui do melhor de Deus. Moisés responde no versículo 32, ele responde o porquê que o povo não usufruiu dessa bênção no tempo devido em que Deus havia preparado para eles. Olha só, o versículo 32 diz o seguinte: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Moisés responde de imediato o porquê que esse povo não alcançou, né? Porque eles até então não haviam alcançado a bênção do Senhor sobre as suas vidas, porque eles não creram, porque eles não acreditaram naquilo que Deus havia prometido. Então, meu amado, a palavra de Deus deixa bem claro: se creres, verás a glória de Deus. Então, você quer ser abençoado por Deus? Então creia, acredite no Senhor. Mas para que você possa acreditar no Senhor, é necessário que você o conheça, porque se você não conhece, não tem como acreditar. É impossível a gente acreditar em quem a gente não conhece, a não ser que uma criança muito inocente, ela acaba acreditando em pessoas que ela não conhece. Mas quem tem uma maturidade não vai acreditar em qualquer pessoa, a não ser que você já conheça essa pessoa e sabe qual a índole dessa pessoa, né? E aí sim você vai estar acreditando nessa pessoa. Então vamos aprender com a história do povo de Israel, com a história do povo hebreu que atravessou o deserto, como eles fizeram para... o que impediu para que eles alcançassem a bênção do Senhor no tempo devido, né? Então, o que fez com que tardasse que eles alcançassem a bênção do Senhor? Vamos aprender com essa história o que pode nos impedir de viver o melhor de Deus para nós. Então, o que pode impedir que nós venhamos a viver o melhor de Deus? Eu quero dizer uma coisa: há muitas pessoas que irão morrer, muitos servos de Deus que irão morrer e não vão alcançar o melhor de Deus aqui na terra. Porque Deus tem o melhor não só no céu. A gente prega sobre salvação e essa tem que ser a principal pregação, a principal palavra. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. É o céu é o principal que Deus tem preparado para nós. Mas não só o céu. Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos livra aqui na terra. Ele tem o melhor
como nós já lemos lá em Isaías, capítulo 1, que ele tem o melhor para nós aqui na terra. Se credes e ouvistes, comereis o melhor dessa terra. Então, é bíblico que o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. Claro, não é através de barganha com Deus que você vai alcançar o melhor dessa terra, mas é através do obedecer a palavra de Deus, é através do crer no Senhor Jesus Cristo, é através do crer no Senhor, nas promessas de Deus, daquilo que Ele tem reservado e que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que impediu que aquele povo alcançasse o melhor do que Deus tinha para eles naquele período, naquela época, naquele momento de trajetória pelo deserto até entrar na terra prometida, foi a murmuração. A murmuração, o versículo 27 diz que eles murmuraram. Eles murmuraram contra o Senhor. E a murmuração, meu amado, a murmuração é reclamar. A murmuração, ela é você falar sem razão, é você reclamar sem razão. Nós não podemos reclamar, sim, podemos reclamar quando temos razão. Mas quando não temos razão, não devemos reclamar. E há muitas pessoas reclamando sem razão. E qual a razão que aquele povo tinha de reclamar de Deus, de murmurar contra o Senhor? Não tinha razão nenhuma, porque o Senhor estava com eles. O Senhor havia cumprido todas as suas promessas que ele havia feito ainda lá no Egito. Deus havia feito promessas para aquele povo e o Senhor cumpriu com todas as promessas durante toda a caminhada no deserto. Então o povo não tinha razão alguma para murmurar, razão alguma para estarem reclamando. Então murmurar é falar entre os dentes, reclamar, queixar-se. A linguagem do cristão é o louvor e gratidão. Todo murmurador é ingrato. Vou repetir. Todo murmurador é ingrato. Murmurar é ser ingrato. Aquele povo estava sendo ingrato a Deus. É por isso que a Bíblia diz, por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para as vossas vidas, em Cristo Jesus. Então, a Bíblia diz que nós temos que dar graças a Deus por tudo. Por que murmurar? Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que não confiamos no Senhor, além da ingratidão. Estamos sendo ingratos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós até o presente momento. Então, por que Ele não irá continuar cuidando de nós? Então, meu amado, não murmure. Quando murmuramos, damos lugar à ação de demônios, porque nossas palavras são sementes no reino espiritual. Então, tome muito cuidado quando você murmura, porque você está dando lugar a demônios. Temos que lembrar que as nossas palavras, elas têm poder no mundo espiritual. Aquilo que nós falamos quando estamos murmurando, nós estamos, de uma certa forma, profetizando. Não vai dar certo porque eu não tenho sorte, porque se você está dizendo que não vai dar certo, então não vai dar certo. Então você está profetizando essas palavras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Em tudo o quê? Tudo. Qual situação eu devo dar graça? Toda. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. O que é a situação? Não. É a vontade de Deus que eu seja grato. É a vontade de Deus que eu seja agradecido. É a vontade de Deus que eu seja agradecido por tudo que Ele tem feito na minha vida. E não só a Deus. Nós temos que ser gratos às pessoas. Nós temos que ser gratos pelos favores que as pessoas já nos prestaram. Quantas pessoas, às vezes, têm sido ingratas aos familiares, ingratas aos amigos, ingratas aos irmãos. As pessoas lhe ajudam. No dia que ele não pode, você diz que a pessoa é ruim. Isso é ingratidão. Então nós não podemos esquecer do passado, daquilo que as pessoas já fizeram em exatos momentos, em determinado momento, pelas nossas vidas, quando nós estávamos precisando, quando nós estávamos necessitando. Eles nos socorreram. Não é porque não me socorre hoje que eu vou esquecer do que fizeram por mim no passado. Então, meus amados, temos que ser gratos, porque essa é a vontade de Deus. A murmuração, contra Deus e contra a vida, contra os líderes, etc., abre portas para espíritos destruidores
atuarem em nossas vidas. Olha só, 1 Coríntios 10:10 diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha só, Paulo está falando lá do deserto. Paulo está falando do povo hebreu. E ele está dizendo, olha, há 2.000 anos atrás, isso há 4.000 anos hoje, mas da época de Paulo, que já faz também mais ou menos 2.000 anos que ele escreveu essa carta aos Coríntios, ele diz, olha, há 2.000 anos atrás, o povo murmurou contra Deus e morreu no deserto. Aquele povo foi enterrado no deserto por um único motivo, murmurou contra Deus. Então, meus amados, olha só, e Paulo pega e fala para o povo, olha, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Eles murmuraram no deserto e acabaram sendo destruídos. E Paulo está exortando a igreja, dizendo, olha, cuidado, não repete, não faz a mesma coisa. Você já tem o exemplo do passado, você já tem o exemplo dos hebreus, você tem o exemplo dos nossos antepassados, o porquê que eles morreram no deserto, porquê que não entraram na terra prometida. É porque murmuraram contra o Senhor. Então, não repita, não faça o mesmo. Não murmure. A murmuração é contagiosa. Esse é o grande problema, um dos grandes problemas da murmuração. É porque ela é contagiosa, ela contamina as pessoas que nos cercam. A murmuração, ela acaba contaminando as pessoas. Você quer ver uma coisa? Você chega numa fila de casa lotérica, ou de um banco, ou de qualquer outro lugar, de uma loja, onde tem várias pessoas, e você começa a murmurar, você começa a reclamar de Deus, você começa a reclamar do governo, você começa a reclamar da situação financeira, você começa a reclamar do calor, aí você vai ver que muitas outras pessoas vão lhe acompanhar. Muitas outras pessoas vão fazer o mesmo. Por quê? Porque a murmuração ela é contagiosa. Então, você não quer ser contagiado? Não ande com murmuradores. E não murmure também. Porque senão você vai ser contaminado com esse vírus, que eu digo uma coisa, é pior do que o coronavírus. A murmuração é bem pior do que esse vírus do Covid-19. Então, muito cuidado. É muito simples. Quer ver uma coisa? Está quente, a gente reclama, a gente murmura. Está frio, murmuramos do mesmo jeito. Começa a chover, reclamamos do mesmo jeito. Porque agora não para de chover, é a semana inteira de chuva, eu queria que as roupas, o varal viesse a secar e não para de chover. Aí quando para de chover, passa um período de seca, começamos a reclamar, começamos a murmurar. Então, meu amado, cuidado, não seja contagiado com a murmuração. Ela tem o poder de derreter o coração das pessoas. Números, do capítulo 13, o versículo 31 e 14:2, diz assim, ó, porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só. Moisés envia 12 espias. Envia 12 espias. E aí eles trazem o relatório e dizem, a terra é boa, é muito boa, é como Deus prometeu, é como o Senhor havia prometido. Ela mana realmente leite e mel. Aí eles falam, porém, tem muita gente que gosta, às vezes, de falar bem de alguma coisa, depois ele põe um porém, ou põe um mas. Ele fala, e fulana é gente boa, mas, ou porém, aí começa a murmurar, começa a criticar, começa a falar mal. Então o povo, ele diz, a terra é boa, porém, lá tem gigantes, é coisa difícil. Lá tem os anaquins, lá tem homens valentes, lá tem guerreiros. Nós vamos morrer, nós não vamos conquistar. E a Bíblia diz que apenas 2 homens, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo, dizendo, a terra realmente tem muitos problemas, muita dificuldade, mas o Senhor vai nos livrar de todos eles. O Senhor vai nos dar vitória sobre os gigantes, o Senhor vai nos dar vitória sobre os guerreiros, o Senhor vai nos dar vitória sobre o exército, o Senhor vai nos dar vitória porque Ele prometeu a terra. Então o povo murmura no versículo 31 do capítulo 13 de Números, e no versículo
2 do capítulo 14 diz: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Contaminou todo mundo. 10 homens vêm e murmuram, 10 homens vêm e reclamam, negativamente falando, dizendo que os problemas eram muito difíceis de ser resolvidos, gigantes muito valentes. Então todo o povo foi contaminado. A Bíblia diz que todo aquele povo chorou, todo aquele povo olhou para as dificuldades e choraram, dizendo: vamos morrer no deserto. O Senhor nos abandonou aqui, o Senhor nos tirou da terra da servidão lá do Egito para nos matar aqui no deserto. Então todo o povo começa a acreditar nos relatórios negativos daqueles homens. Então, meu amado, não murmure, não murmure. Dê graças a Deus, dê graças ao Senhor por tudo. Aquilo que você não pode mudar, aceite. Aquilo que você não pode mudar, ore ao Senhor para que Ele venha mudar a situação. Confie nele, confie nele. Então, a murmuração, ela traz a falta de disposição. Por que aquele povo não entrou naquela terra? Murmuraram. E a murmuração lhes colocaram a indisposição. O versículo 26, a parte A, diz o seguinte: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Eles não quiseram subir. Por que eles não quiseram? Porque murmuraram. E quando eles murmuraram, perdeu a disposição. Porque todo murmurador é indisposto. Todo murmurador é sem ação. E toda pessoa sem ação, ele é murmurador. É muito fácil saber quem são os murmuradores. São pessoas preguiçosas, são pessoas sem atitude, são pessoas que não dão um passo à frente. Só murmuram, só reclamam. Não vai dar certo, não vai dar certo. Querem passar no concurso público, mas não estudam. E muitos nem se inscrevem. Não vou escrever porque não vai dar certo. A concorrência é muito grande. Murmuradores não tomam atitude, não age, não faz nada. Na primeira parte deste versículo, Moisés diz que eles não quiseram entrar na terra. Isto mostra uma falta de vontade e disposição. Eles simplesmente não quiseram. Por que não quiseram? Porque a murmuração os contaminou. Foram contaminados pela murmuração, então não quiseram subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Por que rebeldes? Porque desobedeceram. Deus havia dito para fazer algo e eles não fizeram. Qual foi esse algo? Subir. Subir aonde? Até a terra prometida. Entrar nessa terra. Mas eles já começaram pedindo para Moisés mandar espias. E esses espias trouxeram problemas. Esses espias, eles desencorajaram as pessoas. Quando Deus havia dito simplesmente para chegar e entrar, porque o Senhor iria na frente. Essa batalha, o Senhor iria guerrear pelo povo. Era uma promessa. Mas aquele povo, não, vamos mandar espias para a gente conhecer os nossos inimigos. Um cristão tem que ser alguém esforçado, que persegue seus alvos sem desanimar. Meu amado, o cristão, ele não pode ser desanimado. O cristão, ele não pode ser de dobro ânimo. Ele não pode hoje estar animado e amanhã desanimado. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. E se o nosso Deus não muda, nós temos que crer no Senhor independente das circunstâncias, independente da situação. Nós temos que crer no Senhor, nós temos que acreditar que Ele irá nos dar a vitória, irá cumprir com a sua palavra, irá cumprir com as suas promessas sobre as nossas vidas. Temos que crer, precisamos crer. Aliás, a única coisa que o cristão tem que fazer é crer. É crer. Lucas 9:62 diz assim: mas Jesus lhes replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Está vendo? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você pôs a mão no arado, não olhe para trás.
Se você pôs a mão no arado, olhe para frente, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então siga em frente, não olhe o que tem aos lados, não olhe o que tem para trás, para que isso não venha te desanimar. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor e diz: eu vou vencer, porque o Senhor está comigo e Ele me dará vitória. É Ele que está na frente e é nele que eu tenho que confiar. Não é no meu trabalho, não é na minha profissão, não é no meu intelecto, embora eu tenha que me preparar. Mas é o Senhor que nos dá a vitória. A Bíblia deixa bem claro, o salmista deixa bem claro quando ele diz que se o Senhor não edificar, olha só, irmãos, envolve trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, envolve vigia e sentinelas. É Ele que faz, não somos nós. Hebreus 10, 39 diz assim, ó: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluias! Somos da fé para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que abandonam a fé. Nós somos daqueles que olhamos para frente, olhamos para Cristo, diz a palavra do Senhor. E o Senhor não se agrada, meu amado, daquele que olha para trás, daquele que desiste, daquele que desanima, daqueles que se tornam rebeldes à palavra de Deus, rebeldes ao que o Senhor orientou, rebeldes ao que o Senhor nos ensinou. Colossenses 1:29 diz: para isso é que eu também me afadigo, disse Paulo. Olha só, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficiência, que opera eficientemente em mim. Ele se afadiga, ou seja, ele se esforça, ele cansa. Amado, cansa por quê? Porque se esforça. Tem muita gente que não tem um menor esforço para ler a palavra de Deus, não faz o menor esforço para ir para a casa de Deus, não faz o menor esforço, não se afadiga para trabalhar para o Senhor, não se afadiga para fazer nada para Deus. Muito pelo contrário, está cansado de outras coisas. Não vou para a igreja, parece que vai chover, parece que começa a colocar dificuldades, começa a murmurar, começa a reclamar. Ei, acorda, desperta, não se afadigue. Muito pelo contrário, não se afadigue com o mundo ou com a fé. Muito pelo contrário, faça como Paulo. Paulo diz: eu fico afadigado, mas é em me esforçar para fazer a obra do Senhor, em trabalhar para o Senhor, e me alegro por isso. Então, a rebeldia vem pela murmuração. Todo murmurador é rebelde. Então o povo desanimou, o povo não teve atitude por causa da murmuração. O povo foi rebelde por causa da murmuração. Eles foram rebeldes, ou seja, o versículo 26, desobedientes a Deus. O Senhor tem princípios da sua palavra que devem ser obedecidos. Quando não o fazemos, perdemos a bênção. Vamos ver alguns exemplos. Aleluias. Se desonramos o pai e mãe, perdemos a bênção de viver mais tempo sobre a terra. Deuteronômio 5:16. Diz que se nós desobedecermos ao pai e mãe, vamos perder tempo, vamos viver menos a terra. A Bíblia diz ali: honra o teu pai e a tua mãe, para que te multiplique os dias que o Senhor teu Deus te dá sobre a terra. Então, olha só, meus amados, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós perdemos. Quando nós somos rebeldes, quando nós desobedecemos, nós estamos sendo rebeldes à palavra do Senhor. Então o Senhor manda honrar pai e mãe, e muitos filhos não honram, desonram seus pais e as suas mães. E aí por isso vivem menos da terra. Se não entregarmos os dízimos, perdemos a bênção da prosperidade e abrimos portas de maldição. Malaquias 3, 8 e 10. Então está vendo, irmãos? Há uma condicional para as nossas bênçãos. Se prejudicarmos o nosso corpo,
com vícios, prostituição e etc., somos destruídos. 1 Coríntios 3, 16, 17. Diz que Deus destruirá todo aquele que destruir o seu corpo, porque é tempo do Espírito Santo. Então, se você o destrói, se você se destrói, você está sendo rebelde à palavra de Deus. Você está desobedecendo a palavra do Senhor, e isso terá uma consequência. Sempre há uma consequência para a vida do rebelde, sempre há uma consequência sobre a vida do murmurador. Então, não murmure, não murmure. E a murmuração, ela traz também o medo. É isso mesmo, o medo. Todo murmurador é medroso. O quarto impedimento para a conquista foi o medo, pavor diante dos inimigos. Quando temos medo de enfrentar as situações e os demônios que estão por trás delas, somos impedidos de avançar. Então, o medo, ele é um problema dos murmuradores. E todo murmurador é medroso. E esse medo impede de nós avançarmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Medo é falta de confiança em Deus, é falta de fé. Eu estou falando não medo de uma cobra, não medo de ser picado por um escorpião, não, isso aí é cuidado. Eu estou falando sobre medo de servir ao Senhor, medo de obedecer a palavra do Senhor, medo de que as coisas vão dar errado. Não, você tem que crer que o Senhor está no controle da sua vida, que Ele está no controle de todas as coisas. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar do Senhor alguma coisa. Então, um relacionamento intenso com Deus destrói todo medo que há em nós. 1 João 4, 18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Isso está falando do amor de Deus. E aquele que ama, ele agrada. Aquele que ama, ele procura agradar a pessoa amada. E a Bíblia diz que a única forma de agradarmos ao Senhor é através da fé. E fé é confiança. E se você tem confiança, logicamente não terá medo. Então a Bíblia diz, meus amados, que o amor lança fora todo medo. O amor que nós temos ao Senhor lança fora o medo que nós temos da vida, o medo que nós temos das coisas darem erradas. O medo, o amor lança fora todo o medo. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluias. Porque o Senhor não tem nos dado um espírito de covardia, mas de amor, aleluias, de poder e de moderação. Só podemos conquistar as coisas em Deus se nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos que Ele governe nossa vida. Então, meu amado, se você é murmurador, se você tem murmurado de Deus, se você tem murmurado das coisas de Deus, pare com isso. Arrependa-te. Peça perdão ao Senhor e siga em frente olhando para Cristo, procurando obedecer a sua palavra, procurando conhecê-lo mais e mais. Então, o que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Então, o que você vai alcançar vai depender do preço que você está disposto. E se você não está disposto a pagar um preço, assim como aquele povo não estava disposto a entrar na terra com medo dos inimigos, perderam a bênção, morreram no deserto. Só Josué e Calebe, de todos os jovens, de todas as pessoas que saíram lá do Egito para atravessar o deserto e chegar até Canaã, só abaixo de 20 anos para baixo, 20 anos para cima, só Josué e Calebe entraram. Então, meu amado, obedeça a palavra do Senhor. Pague o preço, porque o Senhor já pagou o preço maior. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O preço que nós temos que pagar é um preço muito baixo, é irrisório.
em relação ao que o Senhor já fez por nós. Então nunca espere se sentir bem para depois pagar o preço. Pague o preço e depois você vai se sentir bem. Então, meu amado, eu quero te dizer uma coisa. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Pare de murmurar. Pare de reclamar da vida. Para de reclamar da sorte. Para de reclamar do tempo. Para de reclamar de tudo. Muito pelo contrário, dê graças ao Senhor por tudo. Por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. A reclamação, murmuração. Quantas pessoas vivem murmurando de tudo, quantas pessoas vivem reclamando de tudo. Nada para ela está bom. As pessoas fazem alguma coisa pela pessoa, ajudam aquela pessoa e ela diz, eu recebi isso, foi a mesma, mas não está do jeito que eu queria. Mas pare de murmurar, pare de reclamar. Você recebeu aquilo que o Senhor achava que você deveria receber. O Senhor vai nos dar de acordo à medida da nossa fé, de acordo à medida do nosso esforço, de acordo à medida da nossa determinação, de acordo à medida da nossa confiança no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu recebo de Deus é de acordo, meu amado, primeiro, as suas grandes bênçãos, a sua graça e a sua misericórdia, e depois de acordo às minhas, os meus esforços, a minha crença, a minha fé, a minha confiança no Senhor, a minha determinação em servi-lo. Então não murmure, pare de murmurar, pare de reclamar. Olhe para frente, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele povo morreu no deserto. O Senhor renovou. Entrou um novo povo na terra prometida. Que novo povo? O povo não murmurador. O povo que se preparou, o povo que já estava preparado para entrar na terra prometida. Então, a nossa bênção, ela vem depois que o Senhor nos preparar. Depois que você estiver preparado, o Senhor irá derramar das suas bênçãos sobre a minha, sobre a sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos e orar ao Senhor e louvar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai, nós louvamos a Ti. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, nos perdoe, meu Pai, pela murmuração. Nos perdoe, meu Pai, porque muitas vezes temos sido rebeldes à Tua palavra, por não obedecer, meu Deus, aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, meu Pai. Senhor, é no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te adoramos, que nós te bendizemos, que nós te glorificamos. Eu quero te pedir, meu Deus, alcance, meu Deus, esse irmão, essa irmã que está na sua casa, no seu lar, que está nesse momento orando contigo, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor derrame das tuas bênçãos especiais sobre as suas vidas, meu Pai, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os reanime, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor renove as forças de cada um, meu Pai, para a glória do nome do Senhor. Que possamos olhar para frente, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Quero nesse momento agradecer a você que esteve nos acompanhando até agora, que esteve assistindo e cultuando ao Senhor juntamente conosco nesse momento, e lembrar que próximo domingo estaremos mais uma vez online, estaremos mais uma vez juntos cultuando ao Senhor, eu aqui, você aí na sua casa, você aí no seu lar, mas ligado no Senhor. Vamos estar juntos, vamos estar coesos, mesmo estando separados fisicamente, estaremos juntos em espírito, em adoração ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.